Salve, salve traders! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Taca Certa, eu sou o El Vargas e hoje a gente vai aprender um setup sensacional. Eu venho falando recorrentemente nele dentro dos nossos gráficos, a gente vem apresentando ele em todas as nossas análises day trade. Vamos aprender hoje o setup 9.3. Pra ser bem honesto, eu sou apaixonado por esse setup, um dos melhores da categoria. Bora lá? Que saudade! Editor, solta a vinheta! Então é isso, galera, cá estamos com o nosso slidezinho Mequetrefe para explicar para vocês como funciona o nosso setup 9.3. Começa com o nome 9 porque ele se baliza em torno da média 9 períodos. Então, vamos dar sequência. Clicando aqui no nosso slide, isso aqui é a configuração de compra, beleza? Temos uma tendência de alta aí. Os candles estão subindo, topos e fundos ascendentes, todas aquelas características que vocês já sabem. Para quem não sabe, por favor, que veja o gráfico de tendência, beleza? Por cima da nossa média de 9 períodos que está balizando esse setup sensacional. O que acontece? O gráfico ele fica bastante caro quando ele afasta da 9 períodos, certo? E é o que a gente sempre espera na nossa operação, para a gente ter um trade bem executado. Então o gráfico ele fica caro para ele buscar a média 9 períodos e ficar barato e a gente poder fazer um bom setup. E agora a gente está colocando na teoria o que a gente faz na prática. Então o primeiro candle ele vem buscando a 9 períodos. Então quando ele busca a 9 períodos sem engolfar, como o 9.2, para quem não viu o vídeo de 9.2, por favor, editor, mostra aí pra galera, porque o 9.2 ele, diferentemente do 9.3, ele engolfa. Aqui não, ele recua um pouco sem engolfar. Quando ele faz isso, ele faz um possível setup, porque até então não é nada. Se o gráfico começar a descambar para baixo, vai descambar. Se ele for para cima, vai para cima. E até então aí é só um possível setup. Beleza? Então o nosso próximo candle, o que ele faz? Ele arma o setup. Tá bom? O que caracteriza ele armar o setup? A média ela tem que continuar ascendente, beleza? Ele não pode fechar acima do candle vermelho ou o candle anterior. E é isso, não pode deixar a média descendente, a média tem que ficar para cima. Tá nessa configuração maravilhosa, cada vez mais barato, buscando a nossa média 9 períodos. E a partir daí, quando ele tá armado, aí que entra os nossos pontos de entrada. Temos o ponto de entrada por ser compra na máxima desse candle aqui que fechou. E o nosso stop loss, caso abra, a ordem é no pé do candle, beleza? Então, se o próximo candle bater, estourando, ativando o nosso setup, a nossa ordem ela tem o stop loss aqui, ela tem o nosso ponto de entrada aqui e eu pego os meus 30 pontos, beleza? Esse é o meu alvo. A depender do 9.3 eu não entro, por quê? Porque existem entraves, existem resistências fortes, média 200, prior coach, média 21, qualquer tipo de média que seja difícil de ultrapassar, que esteja próximo ao ponto de entrada, vai te dar um trabalhinho, tá bom? Então é isso, esse aqui é a configuração do setup de compra. Existe uma outra vertente desse setup. O que acontece? Temos a nossa tendência de alta configurada, beleza? Em cima da nossa média 9 períodos. O primeiro candle, que é o possível setup, que ele deixa o possível setup, tá ali. Vem um outro candle para armar o setup, que ele tá armado, tá sensacional. E o próximo candle, caso ele ultrapasse, como estava no slide anterior, e o que acontece? Ele ativa o nosso setup, tamo dentro, tá maravilhoso. Mas, e caso não ultrapasse, o que a gente faz? A gente desloca a entrada. Já que a entrada estava nesse candle aqui, a gente parte para esse candle aqui, assim como o ponto de entrada e assim como o stop loss também. E o que infere na nossa operação na prática? Ela fica mais barata ainda, é maravilhoso, principalmente, às vezes até protegido por alguma sombra. E possivelmente mais fácil ainda de você abater o seu gain, né? Então, nesse caso, a gente desloca o ponto de entrada, certo? Então vai o ponto de entrada e o stop loss, ao invés de ser nesse daqui, vai ser no de baixo. E se o próximo candle superar, estamos muito dentro. Meus 30 pontos está lá, tá ali, ó, o nosso setup ativado e show de bola.
Bora lá conhecer o setup de venda? Então aqui estamos com a nossa configuração do mesmo setup, só que para venda, que não muda muita coisa, apenas a direção do gráfico, tá? Então temos um gráfico de tendência de baixa aqui, topos e fundos descendentes, a nossa média 9 períodos passando por cima do gráfico, o nosso primeiro candle que vai buscar 9, né? Porque tá descendo, os candles estão vermelhinhos, né? Então o nosso primeiro candle verdinho que tá buscando a 9, ele é um possível setup, né? Assim como o outro era vermelhinho. E o segundo candle, quando fecha aqui, sem deixar que a média vire para cima, ele arma o nosso setup, certo? Armando o nosso setup, a gente coloca um stop loss aqui em cima e um ponto de entrada aqui. Ele dando o ponto de entrada, eu pego meus 30 pontos vendido e você pega o quanto você quiser, desde que não esteja num entrave, num suporte forte, que seja alguma média, que seja alguma meia milhar ou uma milhar, para não dificultar o seu gain. Beleza? Da mesma forma que o setup ativou. Da mesma forma que também teve uma variação da vertente, a gente vai fazer aqui para esse setup de venda, tá? Então o gráfico veio descendo, o primeiro candle é um possível setup, certo? O segundo candle armou o setup e o terceiro candle ele não perdeu a mínima do anterior. Então o que a gente faz? A gente desloca a entrada que era desse daqui, do slide anterior, para esse daqui e coloca o stop loss nessa ponta aqui ao invés dessa. E o que infere na prática? Pode ver que essa sombra aqui está acima da média 9 períodos, né? Então, a média 9 períodos por si só já é uma resistência nesse caso. Então, ele protegeu o nosso stop loss, porque se furar a média 9 períodos, é bem capaz que ele vai fazer um 9.1 de compra. Para quem não viu o nosso vídeo de 9.1, por favor, editor, ajuda a galera, porque um setup abraça o outro, isso é muito legal. Então, não superou a máxima do anterior, deixando a média para cima, não perdeu a mínima ativando o setup anterior, a gente desloca o setup ali bonitinho, a média tá se mantendo para baixo. Se perder a mínima desse candle aí, deslocamos apenas o setup, estava armado. Se perder a mínima, o setup tá ativado e tamo dentro. Fechou? Vamos ver na prática, vamos ver no nosso laboratório de trade como funciona isso? Então vamos lá. Então é isso, galera, cá estamos no nosso laboratório de trades, nosso Profit Pro, e podemos ver que o mercado está aberto. 5:10 tá rodando, quem quiser operar tá operando, quem tá rolando aí, a gente tá aqui gravando vídeo, fechou? Vamos encontrar os 9.3 pra você ver que, tipo, nem olhei o gráfico aqui porque ele acontece todos os dias, em todos os tempos gráficos, de todos os gráficos que vocês forem pesquisar. Porque é comum o gráfico afastar da média 9 períodos, buscá-la de novo, sair dela, virar para baixo. Então, todos os dias tem gente comprando e vendendo ações e contratos futuros no mercado. Olha só, já de cara aqui a gente percebe um 9.3. Vamos encontrar o mercado, ele abriu guepado para baixo aqui, começou a andar lateralizado, a média caindo feia para chuchu, inverteu para cima, fez um 9.1 de compra. Para quem pegou, sensacional, jogou o gráfico lá para cima, e nessa invertida de média que o gráfico estava para cima já, esse candle buscou a 9 períodos. Esse candlezinho aqui, ó, vermelho, deixa eu pegar ele. Esse candlezinho vermelho buscou a 9 períodos sem engolfar. Esse candle aqui protegeu a nossa entrada, né? Nosso stop loss, quer dizer. E não inverteu a média para baixo, manteve a média para cima. Se esse candle aqui superasse a nossa entrada, estava aqui, ó. Se esse candle superasse a entrada, puf, disparava. Quem pegou, quem estava dentro do mercado, pegou os meus 30 pontos. Sensacional. Seus 50, sensacional. 100, vamos ver mais ou menos quem gosta de pegar até pre-workout, sei lá, já deu mais de 1000 pontos. Mano, dá até agonia de ver isso aqui. Que tristeza, rapaz. Olha o mini índice aqui. Meu, não precisa nem falar. Olha que legal. Acabou de acontecer. Eu tava com o gráfico fechado. Olha, o gráfico desceu. Isso aí, a gente viu uma hipótese de compra. O gráfico desceu. Esse subiu. Esse aqui subiu, manteve a média para baixo. Não perdeu a mínima nesse. Perdeu a mínima nesse. O stop loss estava aqui em cima. Não quebrou. Não, o stop loss estava aqui em cima, porque ativou aqui, né? O stop loss ainda é aqui em cima, ó. Isso. Aqui, ó. Jogou para baixo. Olha o tanto que jogou para baixo. 120 pontos. Beleza. Esse candle aqui buscou para cima de novo. Perdeu.
2, 3, 9, ó, 9, aqui ó, esse daqui, olha que legal. Como a gente viu, o primeiro candle, ele é possível setup, porque se não der, não deu, é possível. Então, ó, esse aqui é o nosso primeiro candle. O próximo só desceu, não aconteceu nada, então só foi possível mesmo, não aconteceu nada. Então, esse daqui, que segurou na nossa VWAP, é o primeiro candle, possível setup. Esse segundo aqui manteve a média para baixo, setup armado. Perdeu a mínima, é setup ativado. Para quem pega 30 pontos, perfeito, deu 70, sensacional. Um doji, candle de indecisão em cima da VWAP, aí é outra coisa. Vamos ver outro gráfico? Vamos ver o nosso dólar, vai, o dólar que a gente vê quase todo dia. Vamos ver o dólar de 5 minutos. Que delícia, ó, só de cara. O gráfico subiu pra caramba, ó, primeiro candle possível setup, segundo candle armou o setup, o terceiro candle não foi, ó o quarto. Esse daqui também, ó, primeiro candle foi, esse candle segurou, possível setup, esse daqui armou e jogou pra cima também. Esse daqui também, ó, acabou de acontecer assim como o índice aconteceu. Esse candle jogou pra cima, esse veio possível setup, esse setup armado, superou a máxima, pegou. Aqui, possível setup, se ficar aqui, armou o setup, se subir, setup ativado. Eu espero que tenham adorado, eu espero que mastiguem essa teoria, porque é fundamental. Se você pegar a prática disso daqui, eu acho que é impossível você ficar sem dinheiro no bolso, de verdade, tá bom? Por favor, compartilhem, dê like, estudem, que dá super certo. Vai dar super certo e a gente vai ver bastante nas minhas análises day trade, beleza? Um super beijo e até a próxima.